Olá, como vocês estão? Nós estamos aqui hoje no último episódio da primeira temporada do podcast da Evolic. Gente, e hoje o assunto tá assim de grande responsabilidade pra gente, para falar de um tema extremamente complexo, mas de forma simples para que vocês entendam, né? E antes de começar, de introduzir o que a gente vai conversar aqui hoje, eu preciso lembrar que nós tivemos apoiadores para essa primeira temporada. E eu vou citar aqui, claro, né, a Clínica Maria Maria, aqui em Vitória da Conquista, o DDD 77, o telefone 3028 3027, com sublocação de sala, uma estrutura totalmente planejada, tanto para você profissional da área de saúde, quanto também para os seus pacientes. Então, por esse número, entre em contato para fazer sua sublocação de salas para atendimento na área de saúde. E nós também temos o nosso parceiraço, que é o JR Suplementos, aqui em Vitória da Conquista, mas atende todo o Brasil no DDD 77 e o número 988030661. E claro, também, como está aqui na tela que vocês estão vendo aí, a Clínica Evolic, lá nós dispomos de profissionais extremamente qualificados, preparados, atendimentos supervisionados e toda a estrutura, tanto para atendimentos psicológicos como para avaliação neuropsicológica. E o telefone da Clínica Evolic, que eu ainda não decorei, mas acho que na terceira temporada eu já vou lembrar do número, é o 77999741632, gente. Então, feito todas essas considerações, eu vou começar com um questionamento para vocês. Imagine só se você for em um médico e você está sentindo uma dor extrema, uma dor muito grande. E existe um remédio específico para aquela dor que você está sentindo naquela região que você está sentindo. Mas de repente o médico fala assim: olha, a gente tem esse remédio que é de primeira linha para esse problema que você está sentindo. Só que tem uma receita lá da fulaninha, que trabalha na farmácia do lado de seu fulano, que ela diz que esse chazinho melhora mais do que esse remédio. E lá no tempo dela se tomava esse chazinho para melhorar. E você morrendo de dor. Você vai querer aquela medicação que tem mais evidência, que é a primeira linha de tratamento, ou você vai querer aquele chazinho que foi discutido lá naquele tempo, porque estava ali dentro de um senso comum. Então, para isso, né, Aline? Aí sim, agora a gente vem apresentando o pessoal de peso que a gente trouxe aqui hoje para discutir isso daí. Aline Matos, é com você as apresentações oficiais de hoje. Que bela introdução, hein? Acho que o tema de hoje promete. Eu treinei os 5 episódios anteriores. E hoje nós temos duas participantes aqui do podcast, né? Que ao longo da temporada a gente contou com um convidado, né? Por episódio. Vou começar apresentando a Renata, que é graduada em psicologia. Ela que é especialista em psicologia da saúde, em psicopatologia também. E é pós-graduanda em psicoterapias baseadas em evidências, né? Que é o tema central aqui do. E para quem não sabe, é a melhor esposa que eu já vi nesse mundo, que eu tenho a honra de ser casado com ela e me ensina muito sobre psicologia, viu? Apesar de hoje assumir um papel de direção na Evole, que é uma pessoa que tem um conhecimento extremamente amplo, eu atrapalhando sua apresentação. É porque fiquei Não, não emocionado, tá falando de minha atrapalhou. esposa, eu tenho que defender, né? Claro, não atrapalhou de jeito nenhum, abrilhantou ainda mais. E ela também tem formações, né, em terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, intervenções para ansiedade e, como o Rafael bem disse, né, principalmente aqui hoje está representando a Evolic, né, que ela é sócia fundadora e diretora da Evolic. E além da Renata, temos aqui também a Luísa Santos, ela que é também graduada em psicologia, terapeuta cognitivo comportamental, especialista em neuropsicologia e integrante da equipe. Faz parte da equipe da Evolic também. Bem-vindas. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui, né, no nosso podcast. Quero parabenizar vocês, né, aproveitar esse momento para parabenizar a Rafael, parabenizar a Aline, porque realmente vocês desempenharam, assim, um papel muito importante nesses últimos episódios. Eu fiquei, assim, realmente muito feliz com os nossos resultados e estou muito feliz de estar aqui
agora, né, participando aqui na bancada, saindo dos bastidores e vindo para cá, né, um pouquinho. Aham. Também agradeço, me sinto muito honrada em participar e falar de um assunto que a gente debate no dia a dia e também coloca em prática. Lembrando que você sempre está nos bastidores, né, Renata? Realmente faz parte aí da direção, da produção, É a que fica da falando edição. comigo, né? Você tá conversando demais. Ó, corta, fala menos. Mas, então, vamos agora, né, puxar o gancho da apresentação que Rafa fez em relação à contextualização do tema de hoje, psicoterapia, ou melhor, psicologia baseada em evidências, né? Algo amplamente discutido hoje no nosso meio, né? E também na área da saúde como um todo. Então, para a gente explicar, para quem está em casa, eu vou direcionar a pergunta para Renata. Renata, explica um pouco para a gente o que quer dizer, o que é a psicologia baseada em evidências. Uhum. Então, é importante a gente hoje fazer, né, essa conceitualização, porque a gente vê que existem muitas informações um pouco equivocadas, né, sendo disseminadas por aí a respeito do que é a prática baseada em evidências, né, não só fora do meio acadêmico, mas também dentro do meio acadêmico. Então, a gente vê que ainda existe muita confusão a respeito desse tema. Muita gente confunde a PBE com mais uma abordagem dentro da psicologia. A gente sabe que a psicologia tem as abordagens, né, as linhas, né, de atuação, os profissionais se baseiam em teorias específicas, né, fazem intervenções específicas, e muita gente acha que a PBE é uma outra abordagem, né? Assim como é a TCC, como é a psicanálise, a análise do comportamento, mas é importante dizer que a PBE é uma forma de você tomar decisões clínicas, é uma maneira de você construir o seu raciocínio clínico, de você realmente conduzir ali a sua prática com o seu cliente, né? A gente fala muito da PBE no contexto da clínica, mas é claro que o profissional ele pode atuar dentro da prática baseada em evidências em vários contextos, no contexto organizacional, no contexto educacional, no contexto jurídico, enfim. Mas de uma maneira geral, o que propõe a prática baseada em evidências? Propõe a integração de 3 pilares, e esses 3 pilares eles são igualmente importantes, né? A gente fala muito do primeiro pilar, que é a melhor evidência disponível, que é o quê? É o que a literatura científica mostra para a gente a respeito do que tem mais evidências de eficácia para determinado tipo de demanda, o que os dados empíricos mostram para a gente. Esse é um dos pilares, mas também a gente tem os outros dois, né? O segundo pilar, que é a perícia, é a expertise do profissional, é aquele conhecimento, né, que ele vai construindo ao longo do tempo, através de cursos, de livros, enfim, a experiência dele. E a gente tem também um outro pilar, que é o contexto, né? Que são as particularidades do paciente, né? As características, o contexto sociocultural. Então, o que a prática baseada em evidências propõe é que as decisões clínicas sejam tomadas a partir da integração desses 3 pilares. O objetivo é fazer com que o processo ele seja bastante individualizado, né? Sempre pensando aí nos melhores resultados, no que for melhor ali para o cliente, para o paciente. É interessante, gente, porque quando a Renata fala essa questão de abordagem psicológica, é mais ou menos assim, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Porque eu tô aqui para aprender também, assim como vocês estão aí do outro lado. São linhas de pensamento filosóficos, teóricos, né, dentro da psicologia. Então, a psicologia tem pensadores e que fundamentaram teorias, né, e também partes filosóficas, como a gente tem o Skinner lá com o behaviorismo, o Freud, né, com a psicanálise. Então, às vezes, dentro da faculdade, isso fica parecendo uma torcida de futebol, né, cada um com a sua bandeirinha ali. Só que a proposta da psicologia baseada em evidência, da prática baseada em evidência, é justamente não levantar essas bandeiras, mas sim pensar de uma forma muito mais individualizada para o paciente, olhando a necessidade dele e o tratamento. E aí eu queria perguntar para a Luísa, né, do ponto de vista, assim, da prática clínica, né? O que realmente muda quando a gente começa a pensar em uma psicologia baseada em evidência? O
que muda na prática clínica é a forma de tomar a decisão. Então, eu deixo de apoiar em experiências ou até mesmo nos meus próprios valores ou no meu contexto clínico e sigo um critério, um protocolo. Mas ao contrário do que muitas pessoas acham, não tem um protocolo rígido para todos os pacientes que eu vou aplicar igual. É claro que, como a Renata falou, tem a questão dos valores dos pacientes, do contexto, da cultura. Então, tem um direcionamento. Fora isso, diminui também a nossa insegurança. A gente abaixa aquela incerteza de tentativa e erro. Ah, eu vou tentar isso aqui com esse paciente, eu vou tentar isso aqui com outro paciente. Não deu certo, vou tentar outra intervenção. Então, aumenta a nossa segurança no contexto clínico. E, além disso, aumenta o nosso senso de responsabilidade, porque a gente sabe que está ali agindo com responsabilidade e também ocasionando mudança efetiva na vida do outro. Uhum. Em relação a isso, né, a gente ouve, né, é muito comum o discurso de que é uma prática que acaba sendo mais engessada, que acaba sendo mais fria e que não se atenta ali, né, aos aspectos mais singulares daquele paciente. E como é que a gente pode, né, debater e enfrentar essas críticas também? Como eu disse, existem muitas ideias equivocadas sendo disseminadas a respeito da Uhum. PBE, né? A gente já via muito essa crítica direcionada a algumas abordagens, como é o caso da TCC, da análise do comportamento, né? Eu acho que é muito comum a gente ouvir isso até nas faculdades, né? De que é receita de bolo, né? De que ignora a subjetividade, Aham. esse tipo, Singularidade. a singularidade, esse tipo de comentário que quando a gente vai analisar mais a fundo, a gente vê que não tem muito a ver. Essa crítica de que a PBE é engessada, ela está muito direcionada a essa questão dos manuais, né? Tanto ao uso de manuais diagnósticos quanto ao uso de manuais de intervenção mesmo. Hoje em dia, a gente utiliza sim, né, os manuais dentro dessa prática, porque quando a gente fala dentro de um contexto científico, né, a gente precisa que haja uma descrição de procedimentos, a gente precisa que haja ali as informações mesmo de uma maneira mais detalhada, até para que a gente consiga replicar essas intervenções. Mas, obviamente, ninguém vai aplicar um protocolo de maneira robótica, de maneira engessada, de maneira inflexível, até mesmo porque a gente tem várias complicações aí ao longo do tempo, né? Por exemplo, os protocolos estão muito voltados à questão de transtornos específicos. O que a gente vê na clínica é que, em boa parte das vezes, o paciente apresenta comorbidades. Então, não tem como você aplicar um protocolo ali 100% do jeito que ele é. A gente tem algumas outras questões, por exemplo, condições em que ainda não existem pesquisas suficientes de determinada queixa, né? Existem demandas que são muito mais comuns e por isso a gente tem uma facilidade maior de informação, né? Por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, mas existem outras condições que praticamente a gente não acha nada, né? O caso do transtorno dissociativo de identidade. Você procura isso na literatura e quase você não acha nada a respeito. Tem gente que fala até que o transtorno não existe, né? De tão raro que ele é. O paciente, por exemplo, pode não se adaptar a determinado tipo de intervenção, né? A queixa clínica pode não se enquadrar em um diagnóstico específico. Então, sempre a gente vai utilizar o protocolo como um norte, como algo para orientar, mas não para a gente seguir à risca o que diz ali o protocolo, porque quando a gente chega na clínica, a realidade é outra, né? Não tem. Muito raramente a gente vai achar o que a gente chama de paciente de livro, que a gente vai pegar o protocolo ali todo certinho e aplicar. Isso aí vai acontecer assim, de forma muito rara. E eu acho até que é um pouco injusto, né, falar que é engessada, que só pensa em protocolos, porque dentro do próprio contexto da PBE, né, no caso, a gente observa que já existe essa preocupação. Tanto é que a gente vê que cada vez mais está aparecendo
esclarecendo esse tipo de questionamento, né, com propostas como, por exemplo, a terapia baseada em processos, o modelo transdiagnóstico, e a gente vê que existe sim essa preocupação. Agora, não é porque os protocolos eles têm limites, eles têm algumas desvantagens que eles são 100% ruins. No momento, é o melhor que a gente tem, tanto em questão de manuais de tratamento quanto em manuais de diagnóstico. O que vai acontecer daqui a alguns anos a gente não sabe, mas faz parte dessa postura científica e com calma, né? A gente observar aí o que a gente tem de melhor evidência, utilizar isso, mas sempre de olho no que vai vir por aí, sempre de olho no que as novas evidências vão mostrar. Inclusive, quando você falou dessa questão dos manuais, né? Eu me recordo de algumas discussões, né, discussões produtivas, né, com colegas, que a gente chegou à conclusão que muitas vezes não são rótulos que a gente tenta, né, de algum modo colocar naquele paciente quando a gente fala em diagnóstico, mas os manuais, eles são importantes também para que haja uma comunicação de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Porque não adianta a gente estar aqui, né, enquanto psicólogos, falar numa linguagem, fazer um diagnóstico tal, né, de acordo com alguma outra base teórica, e na hora que a gente vai conversar com o psiquiatra, por exemplo, o neurologista, essa linguagem está distante. Esse manual, né, o diagnóstico de uma maneira geral precisa ter uma utilidade clínica, né? Não é simplesmente porque a gente quer rotular pessoas, quer forma da pessoa existir, não é isso. A gente quer que realmente tenha utilidade. E essa é uma das utilidades. Ou para fazer um encaminhamento, ou para a gente identificar qual é a melhor intervenção. A gente sempre precisa nomear coisas para entender essas coisas, né? Então, a gente dar um nome a um tipo de condição não significa necessariamente que a gente quer estigmatizar pessoas. A gente quer entender melhor qual é aquele problema e procurar a melhor solução para esse problema. Perfeito, gente, porque... Pode falar, Luiz, fica à vontade. E acredito também que existe uma grande confusão entre estatística e a parte clínica, né? A crítica fica como se fosse trabalhar com os dados da população, fosse invalidar uma decisão individualizada para o paciente. E a gente pode até pegar o exemplo que você trouxe de um médico, já que se fosse um protocolo tão ruim assim, como é que você vai chegar lá no médico e ele não tem um protocolo de como te examinar, uma anamnese? Como é que o que ele vai seguir? É a ideia dele, ele vai fazer um para cada paciente. Então, é necessário um protocolo. Perfeito. E assim, gente, simplificando para o pessoal que tá vendo a gente aí, que tá assistindo a gente, é interessante a gente pensar assim. Alguns termos são ditos aí em psicologia que parece que a psicologia está bem distante de algumas outras ciências, como por exemplo até a medicina. Então, às vezes, a gente vê alguns profissionais de psicologia falando determinados termos abstratos, subjetivos demais, em uma linguagem quase indecifrável. Se é indecifrável até para o próprio colega, para o paciente, quanto mais para outros profissionais de saúde que trabalham de uma forma que a gente precisa ter um clareamento nas ideias, tanto para o paciente. Se eu digo para o meu paciente, por exemplo, que seu problema é na sua subjetividade, em uma coisa da sua criança interior, ou seja, que a gente não pode dar nome, não pode ir lá perguntar, não olha onde está, o que acontece? Isso vai ficar completamente ilegível. Se fosse algo escrito, ia ficar completamente ilegível, né? Como que a gente vai chegar para uma pessoa e dizer, o problema está em tua mente, mas onde é que é a mente? Quando a gente tem um paciente, a gente tem um estudo de caso em andamento. Quando a gente tem 10 pacientes, a gente tem 10 estudos de caso em andamento, porque cada caso é específico. Então parece ser tudo muito bom se for seguir pela psicologia baseada em evidência, olhando a evidência de eficácia. Agora, Luísa, que já conversou aí, eu vou aproveitar que ela conversou, né, e já vou perguntar para ela se isso é tão bom, por que que tem profissionais que têm resistência com a psicologia baseada em evidência? Eu falei que eu ia te apertar, e aí me responde isso aí, por favor. Primeiro, a resistência vem, primeiro de tudo, da faculdade. A gente não aprende psicologia baseada em evidência na faculdade. Na minha época de faculdade, mesmo que é recente, né? Não tem tanto tempo, eu não vi nada de psicologia baseada em evidência. Eu vi em uma matéria específica que era sobre teste psicológico e que mesmo assim eu lembro que todo mundo estranhou. Falou, nossa, mas isso não é psicologia, isso está muito distante. Então o estranhamento vem do desconhecido. Essa é a primeira parte. A segunda parte também vem muito dos profissionais já formados há muito tempo.
que acaba tendo uma certa resistência. Porque se eu tenho uma certa abordagem, e eu trabalho com essa abordagem por 10, 15, 20 anos, então por que eu vou buscar uma outra coisa? Então, o estranhamento vem do desconhecido. Além do apego, né, que muitos psicólogos têm da forma que trabalha. Não, é minha abordagem, eu trabalho dessa forma. Então, o estranhamento vem dessas questões. E de busca do novo, porque a psicologia baseada em evidência exige uma certa autocobrança. A gente sempre tem que estar disposto a procurar o melhor tratamento disponível. E a gente sabe que todos os dias a ciência está avançando. Então, hoje eu estudo um artigo ou um protocolo, uma intervenção que é a melhor evidência para ansiedade ou para depressão. Daqui 15 dias talvez tenha outro, e eu preciso estudar tudo de novo, eu preciso aprender como se aplica, eu preciso pagar uma supervisão. Então também é desconfortável essa busca pela psicologia baseada em evidência. Sim, perfeito. É porque nem tudo funciona, né, Aline? A gente vai chegar nessa parte ainda, porque as coisas não são assim como a gente olha, e é interessante, gente, porque às vezes vocês confirmam, por favor, se eu estiver errado, mas às vezes o profissional ele tá ali fazendo um serviço que ele não sabe nem se tem evidência, mas ele já está no mercado há muito tempo. Então, às vezes, o erro não é necessariamente do profissional. Às vezes, e aí Luísa colocou uma coisa aqui que é bem interessante, talvez o erro esteja lá na formação, que não capacita esse profissional para realmente ter tomadas de decisões mais assertivas dentro do contexto clínico, não é isso, Aline? Que também, se a gente for pensar, né, e eu acho que isso acontece na grande maioria dos casos, desde o primeiro dia de faculdade, você é ensinado que a sua abordagem, a sua forma de trabalhar deve se basear no que você prefere. Né, na sua visão de mundo, no que o seu coração manda, naquela abordagem que, sei lá, que faz seu coração bater mais forte. A gente não é ensinado na faculdade a escolher intervenções pela eficácia, por exemplo. A gente é ensinado a escolher porque a gente quer. E isso é uma coisa que é bastante assim curiosa, né? Porque quando a gente vai em um outro profissional, né? Por exemplo, a gente vai no médico, a gente está com um problema. A gente não espera que aquele médico vai escolher o remédio porque ele acha a caixa mais bonita ou porque ele acha o nome mais legal. A gente espera que ele vá, com base nos que os estudos científicos mostram, receitar aquela medicação porque vai ter mais chance de resolver aquele problema. Então, a grande questão é por que que a gente não leva esse mesmo raciocínio para a psicologia, já que a psicologia também faz parte da saúde, né? Afinal de contas, a gente está falando de saúde mental. Então, a gente não é levado nem sequer a questionar esse tipo de coisa. Uhum. E falando, né, pegando também esse gancho, né, da importância de uma prática, né, da psicologia baseada em evidências, vocês, né, sócio-fundadores da Evolic, eu acredito que esse tenha sido um grande motivo, né, o peso que tem a PBE hoje, a importância que tem a PBE, né, foi por esse caminho que vocês resolveram escolher a PBE para nortear a prática de vocês e fundar a clínica e embasar o trabalho de vocês? Sim, a gente tem essa proposta hoje em dia, né, da clínica só trabalhar a partir desse paradigma da prática baseada em evidências. Às vezes a gente até recebe algumas críticas, né? Fala que a gente está excluindo pessoas e tudo mais, mas não é a proposta da nossa empresa. Por quê? A gente defende que uma empresa deve seguir de acordo com os valores, com a cultura dos sócios fundadores. Dentro dessa proposta nossa, a gente quer que as pessoas na clínica sejam atendidas da forma como a gente gostaria de ser atendido também. Hoje a gente utiliza critérios para as pessoas que trabalham com a gente, que são os mesmos critérios que a gente usa para escolher um profissional, né, que a gente vai se consultar, seja de qualquer outra área. É uma postura que a gente tenta sempre levar adiante, porque está muito ligada realmente aos nossos valores e à forma como a gente enxerga, né, a necessidade hoje das pessoas. Uma postura ética e de responsabilidade, né? Uhum, perfeito. E tem também a parte histórica que a gente vê aqui. Eu queria que a gente já fizesse Vou fazer duas perguntas em uma, tá? Porque tem muito assunto sobre essa área. Eu sei que para algumas pessoas isso é extremamente novo, né? Eu
já me formei já faz um tempo de formado e, obviamente, só vi falar de prática baseada em evidência depois de formado. Então, eu sei que é um tema muito novo. Eu sei que para você que está aí assistindo, caiu de paraquedas aqui, parece que a gente está ensinando você a procurar um tratamento que condiz com aquilo que você está sentindo e tudo mais que você necessita, e abrindo também aí parênteses dentro da sua cabeça para dizer que não é toda abordagem de psicologia, não é toda forma de trabalhar a psicologia que digamos assim, não é que é correta, é a que tem mais evidência. Então, assim, da parte histórica, e eu vou perguntar para a Renata, só para ela explicar essa questão do funcionamento de tudo. Será que realmente tudo funciona? Será que não? E aí, eu já emendo uma pergunta para Luísa, que é o seguinte: por que que essas formas equivocadas de pensar a psicologia como se tudo realmente desaguasse no mesmo lugar ainda existe e é tão resistente na psicologia? Quer Primeira começar? parte da Pode começar a história. história? Então, essa ideia de prática baseada em evidências, ela surgiu com a medicina, né? Já tem um tempinho e aos poucos ela foi incorporada por outras áreas também, como a psicologia, nutrição, fisioterapia. Mas o que conta a literatura é que um questionamento específico foi aquele que deu um pontapé, né, para que essa prática fosse nascesse, né, que ela nascesse dentro da psicologia, que foi um artigo que foi publicado em 1952 por um pesquisador chamado Hans Isaac, e ele fez uma análise, né, naquela época, de alguns estudos empíricos sobre a eficácia de algumas psicoterapias da época, né? Lembrando que naquela época não existia a TCC ainda, né? A análise do comportamento estava ali naquela parte mais assim de pesquisas. E nesse estudo ele concluiu que nenhuma psicoterapia era mais efetiva do que a mera passagem do tempo. Então, o que ele disse foi o seguinte, que tanto fazia, né, a pessoa fazer psicoterapia, como não fazer, passar o tempo ali ia ser a mesma coisa. E isso meio que criou uma certa polêmica na época, né? Esse tema vem causando polêmicas até hoje, mas na época não foi diferente. E várias pessoas reagiram de maneiras diferentes a esse artigo, né? Algumas pessoas falaram que o interessante seria ignorar, porque todo mundo sabia que psicoterapia funciona e não precisaria de pesquisa para isso. Outras pessoas falaram que só do terapeuta observar resultados dentro do consultório, isso já era suficiente para saber que funcionava. Outras pessoas defenderam que já que não funcionava, então não precisava, não tinha utilidade nenhuma, mas assim, o principal efeito desse artigo foi realmente colocar esse ponto de interrogação, né? E incentivar, encorajar a busca pela demonstração empírica da efetividade da psicoterapia. E aí, a partir da década de 50, 60, 70, várias pesquisas começaram a ser feitas, né? Várias tretas começaram a acontecer também. Foi aí que teve muito essa briga entre os fatores comuns e os fatores específicos das psicoterapias. Chegou até a ideia do veredito do pássaro Dodô, que depois a gente pode falar um pouco melhor. Mas, enfim, depois de toda esse percurso, a Associação de Psicologia Americana resolveu criar uma divisão, que foi a Divisão 12, que tinha um objetivo, né, de reunir ali profissionais de diversas abordagens com os seguintes objetivos, né? Primeiro, que era definir e identificar quais eram aqueles tratamentos que eram empiricamente sustentados, né? Propor diretrizes para a formação de novos profissionais, disseminar os tratamentos que fossem empiricamente sustentados, e esses critérios que foram utilizados por essa divisão foram sendo aprimorados ao longo do tempo. Então surgiu essa proposta da prática baseada em evidências, né? Que é a integração daqueles 3 pilares que eu falei no início. Então, diante dessas várias opções, né, que a gente tem de abordagens e tudo mais, o intuito era realmente identificar o que tem mais probabilidade de funcionar para cada caso específico. Entendi. E aí, Lu, você acha que hoje ainda tem esse engodo, esse engano, essa interpretação de que tudo é igual, tudo parece? E eu digo assim, não só
pelo que você vê dos outros profissionais, dos outros colegas de psicologia, mas também dos seus pacientes. Eles chegam já com esclarecimentos sobre as diferenças das intervenções clínicas ou não? Ou também isso ainda está fixado na comunidade ainda como algo que parece que é tudo igual? Infelizmente ainda não, Rafa. Ainda tem essa ideia de que tudo é igual, principalmente por defesa, né? Porque a partir do momento que tudo é igual, é um termo que é usado para justificar a ausência de método. Tanto que quando você chega para o paciente, ele já passou por outros psicólogos, você pergunta, e aí, qual era a abordagem da sua outra terapia? O paciente não sabe responder. Ah, mas qual era o método? O paciente também não sabe responder. Então, quando a gente vem, faz toda aquela psicoeducação, eles não entendem como é que funciona, não sabem o que é um protocolo ou por que uma intervenção. Então, essa questão de tudo funciona é para justificar a ausência de método e acaba saindo de um debate que era para ser um debate sobre a ciência para evitar um questionamento crítico e até mesmo técnico. Isso é interessante, né? Porque a gente vê isso na prática clínica, né? Gente, já aconteceu comigo de atendimentos clínicos, da pessoa já está fazendo terapia há mais de 4, 5 anos com outros profissionais, e a pessoa entra no consultório da gente, a gente vê que se trata de um transtorno psicológico, a pessoa tem um autismo, um TDAH, e não é questão de rotular, é de você perceber pelos sintomas e sinais. Os manuais estão aí para isso, né? E aí, a partir disso, a gente traça a diretriz do tratamento específico que o paciente precisa ter. Mas ele fez terapia 5, 6 anos lá com outro profissional e a pessoa não considerou a questão de ter o transtorno em si, né? E aqui, né, até tomar um pouco da pausa aqui, da pauta para abrir um parêntese aqui. Gente, eu vim da análise do comportamento e foi a única coisa que eu aprendi na faculdade. Foi que eu tinha dificuldade de aprender todas as outras, eu só consegui aprender a análise do comportamento. E eu vejo isso até do lado de cá, não é só do lado das outras abordagens, não. Às vezes a gente da análise do comportamento também cai no erro de olhar só o comportamento e claro, quando a gente olha uma intervenção de qualquer tipo de transtorno, a gente vai focar no comportamento problema para modificar aquele comportamento problema e trazer qualidade de vida para aquele indivíduo. Mas a gente não pode considerar os transtornos psicológicos porque há complicações na estrutura biológica do indivíduo, né? Então isso serve para nortear e a gente abrir nosso leque de intervenção e melhorar. E tem pacientes que são podados desse tipo de conhecimento, né? E Uhum. outra coisa, Rafa, também você falando aí, quando a gente está lá explicando para o paciente como é que funciona a abordagem, como vai ser o trabalho, e fala sobre psicologia e prática baseada em evidência, tem paciente que não sabe o que que é evidência. Como assim evidência? O que que é evidência? Não Então, é a música do Chitãozinho Chororó. a outra, então quer dizer que a outra que eu fiz durante 5 anos não funcionava? Então a gente tem que explicar o que que é evidência, o estudo que foi feito, que foi experienciado, que teve o resultado, e é a partir desse resultado que a gente está aplicando aquilo. Então não é por nada. Quando o Rafa me perguntou a primeira pergunta também, o que muda quando a gente começa a trabalhar com psicologia baseada em evidência, é justamente isso, você começa a passar mais segurança para o paciente, porque se ele sabe o que eu estou fazendo, para onde a gente está indo, qual é a expectativa daquele tratamento, porque tem tratamento que ali a pessoa não vai ter cura, ela vai ter uma remissão de sintoma, ela vai ter que lidar com aqueles sintomas. Então, quando ela sabe tudo isso, o vínculo aumenta e, proporcionalmente, a participação dele na terapia também aumenta. Uhum. É essa aliança terapêutica aí, que inclusive também é bastante estudada, né, na literatura, mas não basta apenas, né, apenas entre aspas, porque é algo que realmente tem um valor e um peso muito grande no processo terapêutico. Mas não é apenas a aliança que vai definir o sucesso do tratamento. É importante que haja todo um conjunto, né, baseado nos 3 pilares, como a Renata trouxe, e aí tudo embasado cientificamente para dar mais segurança também para a prática do profissional. Isso é importante para que a gente alcance o máximo, né, de sucesso mesmo no tratamento daquele paciente. E falando desse percurso histórico, Renata, é, como que esse percurso nos ensina como a psicologia deve, então, lidar com, com essas evidências e as revisões do próprio conhecimento? Geralmente, o que a gente observa dentro desse contexto da psicologia, né, como Luísa colocou, é que existe muito pouca abertura para revisar o que a pessoa já aprendeu, né, até por essa questão que ela também já colocou do que a gente chama de viés do custo afundado, né? Muitas vezes a pessoa, ela já
fez tanto curso naquela abordagem, já deu aula sobre aquilo, já publicou artigos sobre aquilo, então meio que tem aquela ideia de que, então eu não vou jogar isso aqui tudo fora. Mas na verdade você não está jogando fora, né? Você Com está certeza. simplesmente aprimorando algo, você está indo atrás de algo que no momento se mostra mais eficaz, se mostra mais efetivo. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender a ciência de um modo geral e a psicologia também, não como uma verdade absoluta, não como um dogma, mas como algo que está em constante transformação, em constante evolução. A gente tem que entender que explicações que hoje fazem muito sentido, elas são explicações provisórias, porque elas podem ser modificadas ao longo do tempo à medida que novas evidências vão surgindo. E a gente sempre tem que estar aberto a esse tipo de revisão, né? Tentando buscar sempre considerar o que dizem as novas evidências. E isso tem muito a ver também com uma certa humildade intelectual, que às vezes a gente vê as pessoas falando, mas a PBE é arrogante porque desconsidera isso e aquilo. Eu vejo como o contrário, porque se você se coloca numa posição em que o que você sabe hoje, você entende que futuramente pode mudar e você está aberto a mudar isso, eu não vejo como uma postura arrogante, eu vejo muito pelo contrário como uma postura humilde, porque você reconhece que você não tem resposta para tudo, que você não sabe tudo e que esse conhecimento ele não depende simplesmente do que você acha melhor, do que você prefere. Você reconhece que esse conhecimento ele está sendo construído por várias pessoas que estão hoje em dia realizando pesquisas, que estão aí construindo conhecimento. Esse conhecimento ele é construído por toda essa comunidade e que não depende apenas de você. Então, eu acho que vai muito por esse lado, assim, de você se abrir realmente para sempre estar revisando, né, o que você aprende, o que você sabe e aberto ao que a ciência vai mostrando. Ficou tipo um X aqui, né? As perguntas estão cruzadas. Mas, mas enfim, é assim, Tá é, fluindo tá naturalmente. fluindo naturalmente. Renata falou a respeito da questão dos vieses, né? Aquela coisa que a gente acredita, aquilo que a gente tem como uma linha principal de pensamento a ser adotado em uma primeira escolha. Faz muito parte da nossa crença, né? E às vezes o viés, ele não tem um fundamento realístico, mas é a forma que a gente acredita, né? Luísa, a gente já falou aqui dessa questão de preferência, de abordagem, com certeza você aí de casa já viu essa questão. Meu psicólogo falou que ele é humanista, meu psicólogo falou que ele é psicanalista, o outro é da TCC. Hoje a gente escuta muito falando, né, da TCC. Alguns médicos, e isso é verdade, eles não têm obrigação de saber o que é na prática TCC, mas falam assim: não, eu recomendo TCC para terapia. Por quê? Porque eu li em algum lugar que na psicologia é o que tem mais evidências no momento. Então, como que esse viés, o profissional que ele tá lá, ele se formou e ele é apaixonado por determinada abordagem, teoria de psicologia, como que esse viés atrapalha esse profissional na prática clínica, na sua opinião? Tem os vieses e tem também os confundidores, né? Então, o principal viés é o da confirmação, que você vê ali, o paciente ele tá melhorando e você tende a focar na melhora do paciente. E aí você acaba esquecendo o que não tá funcionando, o que não tá melhorando. Tanto você quanto o paciente, quando você passa isso para o paciente. Então, isso é um viés que acaba dificultando até mesmo o próprio psicólogo de mensurar as intervenções dele. Também tem outro viés, que é o viés da retrospectiva, que quando passa tudo, você olha para trás e com o paciente também parece que era tudo muito óbvio, que era só tomar aquela decisão, só ter aquele comportamento. E não é bem assim, existe todo um trabalho, uma intervenção antes. E os confundidores, já adiantando uma pergunta que tem por aí, é o tempo, né? O tempo ajuda muito, como o Renata falou anteriormente, o tempo ele ajuda em algumas situações. Então acaba confundindo tanto o paciente quanto o próprio psicólogo. Além de alguma ação externa do próprio paciente. Às vezes o paciente chega
na sessão e ele tá deprimido e ele começa a se alimentar bem e fazer uma atividade física. Não necessariamente foi a intervenção que você fez, e nem foi você que mandou ele fazer uma atividade física. E ele melhorou por conta disso. Mas isso acaba confundindo e você achando que fez uma intervenção, que leu em algum lugar, que não necessariamente tem uma evidência científica que fez com que ele tivesse ali aquela melhora. Uhum. Perfeito. E antes você ia falar, Renato? Pode- Eu ia falar assim que é importante a gente deixar claro o seguinte, que quando a gente questiona a eficácia de uma abordagem, por exemplo, isso não é um ataque à pessoa que atua com aquela abordagem. Porque, às vezes, dentro da psicologia, a gente vê que existe muito essa confusão até com a própria identidade da pessoa, né? Ah, eu sou da abordagem X, então se alguém falar que a abordagem, sei lá, tem algum tipo de problema, questionar alguma coisa, então tá falando que eu não sou confiável, que eu sou irresponsável, que eu sou isso e eu sou aquilo. E quando a gente fala nesse contexto da ciência, a gente está falando de evidências. A gente não está falando necessariamente de pessoas. Então, é só para a gente deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo a gente, né? Porque geralmente algumas pessoas levam isso muito para o lado pessoal e é importante a gente fazer essa separação, né? Hoje em dia, eu acredito que seja uma postura de todo mundo aqui, né? A gente não é terapeuta cognitivo comportamental, não é analista do comportamento, a gente tá, né, nesse momento. Se por acaso, futuramente, a gente ainda continuar sendo profissionais que trabalham com base em evidências e a evidência for outra, a gente vai mudar, né? Então, é só mesmo para a gente deixar isso claro para o pessoal. E outra coisa também, porque fica parecendo que quem trabalha com psicologia baseada em evidência não erra, né? Não tem nenhum viés, mas a gente Pelo tem sim um contrário. viés. Pelo Sim. contrário, a gente tem muito. Só que a gente tem uma tendência a ficar mais hipervigilante. Então tem que ter uma certa hipervigilância pro lado positivo. Mas isso não quer dizer que a gente não erra. Muito pelo Uhum. contrário. Probabilidade, né? Se a gente fala de ciência, a gente está falando de probabilidade. Dentro da prática baseada em evidências, o objetivo é aumentar a probabilidade da gente ter um bom desfecho, da gente ter bons resultados e diminuir a probabilidade de ter um desfecho ruim, de ter resultados iatrogênicos, de ter trazer prejuízos para o paciente. Então, sempre a gente vai trabalhar com isso, né? Não tem como a gente prometer um resultado. Renata, e só para o pessoal de casa entender o que que é resultado iatrogênico. Bom, iatrogenia, ela é quando acontece, né, tentando explicar aqui de uma forma simplificada, efeitos indesejáveis, efeitos prejudiciais que são decorrentes de um tratamento. Então, a gente tem dentro da psicologia muito essa ideia de que mal não vai fazer, né? Acho que porque a gente não faz procedimentos mais invasivos, né? Como é o caso de cirurgia, a gente não receita medicações. E é muito disseminada essa ideia de que mal não vai fazer. Só que a psicoterapia, ela tem sim o potencial de causar prejuízos, de causar malefícios aos pacientes. É claro que a gente tem muito mais pesquisas que são relacionadas à eficácia, né? Tem poucas pesquisas relacionadas aos efeitos iatrogênicos, mas hoje em dia a gente já pode identificar, sim, algumas práticas que têm o potencial de piorar o estado do paciente em vez de melhorar. Então, é nesse sentido, assim, que deve existir essa preocupação. Sim, gente, e é interessante vocês saberem disso porque às vezes cai no senso comum algumas informações e algumas práticas que as pessoas acham que tá ali hypado, né? Tá em alta, e aí a pessoa vai fazer, como por exemplo, a constelação familiar, que a gente sabe que tem danos aí para as pessoas que procuram esse tipo de coisa, inclusive já tem até nota do conselho com relação Sim. à constelação familiar, né? A questão que Renato está falando também a respeito dessas coisas de abordagem que vocês duas falaram, uma vez um aluno me perguntou assim, ô professor, e se a psicanálise tivesse evidência científica, evidência de eficácia para determinado tratamento de alguma coisa, você adotaria o tipo de trabalho da psicanálise? Eu falei, demorou? Ué, Com certeza. a terapia não é pra gente, é pro nosso paciente, né? Se aquilo ali tem evidência de eficácia e que funciona, então a gente está preocupado com
o paciente, né? Então é isso aí, Aline. Eu tô falando demais hoje, gente, é porque o tema é muito interessante. Na verdade, seu padrão já é esse, né, Rafa? É verdade. Essa água daqui Isso do não é uma estúdio. reclamação, tá? Bom, mas acho que aí a gente já pode entrar no campo que é um campo polêmico, que é das pseudociências. Então, quando a gente fala de iatrogenia, a gente percebe que tem uma correlação direta com muitas práticas, né, pseudocientíficas. E também, até para quem está em casa nos assistindo, né, uma de vocês duas poderia explicar o que que é uma pseudociência? Bom, a gente tem uma certa dificuldade, né? Tanto para fazer uma conceitualização do que é ciência, do que é pseudociência, mas de uma maneira geral, o que se entende como pseudociência é um conjunto de práticas, um conjunto de discursos que tentam se passar por científicos, mas na verdade não são. Então, existem alguns pesquisadores, né, alguns filósofos da ciência que já tentaram fazer essa definição do que é a pseudociência. Alguns já receberam algumas críticas, né, já foram contestados, mas eu acho muito interessante a proposta que o Sven Overhenson traz, né, ele traz uma lista de multicritérios para que a gente consiga, de uma certa maneira, entender o que, que seria uma pseudociência. Então, o que, que ele traz nessa lista? Primeiramente, uma crença na autoridade, né, que é a autoridade de alguém substituir essa evidência. Eu acredito nisso porque fulano de tal falou. A gente vê muito isso, né, às vezes Rede social, em, então, tá, ó. em algumas abordagens da psicologia também, né, se fulano explica tudo, então, se ele Uhum. falou, tá falado. A gente tem também a presença de experimentos que não podem ser verificados, eles não podem ser replicados, não podem ser repetidos. Exemplos colhidos a dedo, né, ali que geralmente a pessoa ela ignora todos os resultados que não deram certo e traz ali só aqueles exemplos do que funcionou, do que deu certo. A resistência à testagem, né? Às vezes a pessoa evita que aquele conhecimento, né? No caso das abordagens, que aquela abordagem seja testada justamente para que não exista essa contestação, esse confronto com a realidade. O desprezo a refutações, então, geralmente, esse sistema de conhecimentos é refutado de alguma forma, mas isso é completamente ignorado. Às vezes a pessoa, esse sistema, né, ele é estruturado de uma forma que ele só vai poder ser confirmado. Então a gente vê muito isso, né? A pessoa entra ali naquele sistema à medida em que ela vai buscando evidências na realidade, aquilo ali, ela vê que aquilo ali vai desmoronar, então aquele sistema sempre vai ficar ali se retroalimentando. Então essas seriam algumas características de algo pseudocientífico e que eu acho que essa lista aí, pelo menos até o momento, foi o melhor que eu encontrei para trazer aqui para a gente, né? Mas claro que não é um conceito fechado, não existe um consenso a respeito disso. E, claro, pode ser questionado e a gente vai aí avaliando, né, o que vai aparecendo ao longo do tempo. E a gente falou mais cedo, né, Luísa, assim, com relação a essa questão de às vezes o profissional tá lá, tá há muito tempo no mercado, ele não sabe nem que aquilo ali não funciona, mas ele foi ensinado daquele jeito. Então, assim, o que que você acha que, falando sobre a questão de como hoje a gente forma os alunos dentro do meio acadêmico, na prática, para um aluno, uma pessoa que está lá na faculdade ainda, não está tendo acesso a esse conteúdo, ou às vezes está ali. Gente, eu vou usar uma palavra aqui, tá? Que eu não admito cortes da produção, ainda bem que a produtora está sentada aqui na mesa. Às vezes alienado por um tipo de conhecimento de alguém que não quer mais abandonar algo que ensinou a vida inteira. Então, na prática, qual é o prejuízo para esse futuro profissional de psicologia? Então, o principal prejuízo é que técnicas e intervenções ineficazes, elas são prolongadas, são mantidas durante muito tempo. Isso pode acabar prolongando o sofrimento clínico do paciente, além de aumentar a rigidez cognitiva dele. E outra coisa, a própria pseudociência e essas intervenções,
elas vêm junto com a internet numa promessa de algo que vai resolver todos os seus problemas em um curto prazo. Então é muito vendido. Como é muito vendido, a pessoa que está lá, o psicólogo, ele recebe muito paciente, muito cliente. Então ele não vai querer sair daquilo, é muito confortável. Porém, tem esses prejuízos, né? Um reforço, até mesmo a esquiva do paciente. Ele vai ali com a promessa de que vai ser curado em um mês, ele não é curado e ele acaba se esquivando e não busca um tratamento efetivo de qualidade. E ele continua com aquele sofrimento clínico. Outra coisa, reforçando algum comportamento dele que está piorando o próprio caso clínico. Isso é um motivo, inclusive, da constelação familiar, né? O paciente, ele vai em busca de um tratamento e ele acaba saindo se sentindo culpado por uma coisa que ele nem sabe por quê e nem sabe como melhorar. Então, é isso, acaba trazendo prejuízo clínico para o próprio paciente. Então, assim, para o pessoal de casa entender, você tem aí algum parente, alguma coisa, até você mesmo, foi diagnosticado com transtorno obsessivo compulsivo. Aí a gente sabe que a gente tem lá um tratamento de primeira linha, né, da terapia cognitivo-comportamental, A não é gente chama de isso? padrão ouro, né? Que a gente chama, né, de padrão ouro, não sei se esse termo é usado ainda. É usado, tem É gente que usado, fica né? muito chateado, Tem mas gente que fica muito é já usado sim. tratamento de primeira linha, vou falar assim, né? Que a gente sabe que é exposição com prevenção de resposta. O paciente vai ser convidado a gradualmente e se expondo a determinado estímulo até ele começar a confrontar, manejar aquelas obsessões e aquelas compulsões. O que que acontece com o paciente que é tolhido? Ele, por causa da abordagem do terapeuta, ele não tem acesso a exatamente um tratamento de primeira linha, já que já tem evidência e tudo mais. O que que você acha que pode acontecer com esse paciente? Possivelmente ele pode se sentir culpado, ele pode sentir que aquilo ali não tem cura, ele pode aumentar o próprio toque, né? Ser reforçado por alguém, por alguém que diz pra ele que a justificativa é porque se ele fizer isso, enfim, N motivos. Mas é a piora dele. Além dele se sentir culpado por uma condição que ele tem. Uhum. Isso é um dos menores problemas, né? Você ia falar alguma coisa com relação a isso? Não, eu ia falar em relação à perda da oportunidade, né? Porque entrando naquela questão ética que a gente estava falando, hoje em dia a gente sabe que, assim, por exemplo, acho que a gente aqui tem oportunidade de escolher profissionais que a gente vai marcar uma consulta, né? Com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai procurar um tratamento. E existem situações em que geralmente as pessoas elas não têm essa oportunidade, né? Alguns tipos de serviço em que, na verdade, ela não escolhe aquele profissional, ela tem que se consultar com aquele profissional que aparece. E isso é uma questão que eu acho que tem que ser muito pensada, porque se já é problemático com a gente, né, que está ali muitas vezes perdendo nosso tempo, né? Perdendo dinheiro, perdendo oportunidade com o tratamento que a gente mesmo escolheu. Imagine a pessoa que não tem aquela escolha e que ela, de uma certa forma, é obrigada a ser tratada por aquele único profissional. Eu acho que essa questão dessa perda da oportunidade de ter um tratamento que vai funcionar ou que tem grandes chances de funcionar, é uma coisa que complica muito, né? Porque muitas vezes esse tipo de consequência que Luísa colocou aqui vai repercutir na vida daquela pessoa por muito tempo, vai repercutir na vida da família. Então, não é assim uma simples decisão que você, enquanto profissional, faz. Que não vai ter consequência direta na vida das pessoas, sempre vai ter consequência. Fora que, como o Rafa me perguntou, uma coisa leva a outra, né? Se, nesse caso do toque, a pessoa pode piorar o quadro de toque dela e evoluir para um quadro, por exemplo, depressivo ou até mesmo de uma ansiedade maior. Então, ele vai, além de estar ali com um quadro de toque, ele vai estar com um quadro de ansiedade generalizada, né? Que é junto com o transtorno de ansiedade o próprio toque. Ou então ele vai estar deprimido, em estado de depressão, porque uma coisa leva a outra. Então, é muito perigoso. É uma outra coisa também que eu vejo que é muito ruim é de alguns tipos de tratamento romantizarem certas condições, né? Por exemplo, sintomas psicóticos. Eu vejo que isso às vezes é muito romantizado.
E você, por exemplo, né, pode falar muito melhor do que eu sobre transtorno bipolar, né, quadros de mania e tudo mais. A gente sabe que quando esse paciente ele não tem um tratamento, que é o tratamento mais indicado, e ele vai é, fazendo, né, esses quadros de mania aí ao longo do tempo, os prejuízos não são apenas ali aqueles prejuízos no contexto social e tudo mais. Existem prejuízos cognitivos que vão se acumulando. Então, eu acho que esse tipo de cuidado, esse tipo de olhar para o que dizem as evidências científicas tem que acontecer, porque quem vai sofrer com essas consequências é o paciente, né? Uhum. Muitas vezes o profissional ele não vai ver o paciente nunca mais, vai ver por aquele período, mas esse acúmulo de prejuízos aí vai ter implicações diretas na vida dele, do paciente. Sim, é uma coisa Uhum. séria, né, Aline Matos? Porque se a gente for olhar por essa condição, gente, a gente tá aqui, a gente não tá falando mal de nenhum tipo de abordagem de psicologia. A gente está dizendo que todo e qualquer profissional está suscetível a erro. O mecânico, ele pode errar, o médico pode errar, o eletricista pode errar, o psicólogo também pode errar. A questão da prática baseada em evidências, levar a psicologia por esse caminho, é diminuir a probabilidade desses erros. A ideia é observar que se a gente está munido de mais informações, munido de mais coisas atuais, de estudos mais atuais, a gente diminui a nossa probabilidade de erro, né? Tem até aquele ditado que diz, né, que existem dois tipos de psicólogo, aqueles que já erraram e assumem que erraram, e aqueles que mentem. Porque todo mundo já errou. O que a gente vai fazer é diminuir, tentar diminuir essa probabilidade de erro. E tem aquele que é igual o seu Madruga, né? Seu Madruga não, o professor Girafales, que ele falava assim: eu só errei uma vez na vida, quando eu achei que eu estava errado. Tem também. Tem esse também. É por Aline e aí. Matos, nós estamos já chegando nos finais já, né? Temos aí já o tempo Lá vou eu estourado. Lá vai você ver agora, lá para qual falar algumas pergunta coisas. que eu vou ter que deixar para trás, ou quais perguntas, né? É muita coisa, né? Muito assunto para debater e eu sei que a gente precisa de um repeteco de novo aí sobre esse Sim, tema, né, sim. Sempre vale futuramente. a pena falar, né, sobre a Uhum. prática, né, da psicologia baseada em evidências, até mesmo lembrando o que Renata trouxe em relação à constante atualização da ciência. Uhum. Então, vocês falando aí essa questão da probabilidade de erro, né? Muitas vezes, aquele profissional, tudo bem que pode ter uma postura de não buscar uma atualização, digamos assim, mas aquele profissional que busca e às vezes está ali, né, com as informações de bandeja e ainda assim escolhe, né, ter um posicionamento, né, digamos que esbarra até em questões éticas, né, porque quando a gente fala de responsabilidade com a saúde mental do nosso cliente, do nosso paciente, né, a gente está falando de uma responsabilidade e de uma questão ética mesmo da nossa prática. Então, a gente renderia aqui um tempo imenso falando sobre esse assunto, né? Mas a gente vai agora direcionar um pouco mais para o encerramento desse episódio, e eu não poderia deixar de perguntar para a Luísa também, né? Que hoje, assim, o paciente, né, e a gente percebe isso, assim, eu pelo menos, quando eu vou para uma consulta médica, às vezes eu pesquiso um pouquinho sobre aquela dúvida que eu tenho, né? Eu vou ali um pouquinho no Google, dou uma checada, mas a gente percebe que hoje, com o acesso à informação, nós temos uma postura muito mais ativa no tratamento. Isso inclui a psicologia também, né? Então, com esse acesso à informação, acesso às evidências que estão disponíveis também, o que que muda, né, em relação ao posicionamento do paciente que está ali sendo atendido? Ele passa a questionar mais, a entender mais como funciona ali a dinâmica da terapia? Ele passa a participar mais de uma forma ativa. Então, a relação acaba sendo mais horizontal e colaborativa. Perde aquela visão que tem antigamente, como se o psicólogo soubesse tudo, fosse dono do saber. E a adesão do tratamento acaba sendo muito melhor. Então, o Uhum. funcionamento das próprias intervenções vão melhorar, o vínculo terapêutico vai melhorar. Se ele tem uma vergonha de tirar uma dúvida que ele pesquisou no Google e não sabe se é verdade, Uhum. ele vai lá e tira essa dúvida. Se ele não gostou de uma intervenção ou de uma coisa que a gente falou,
Se ele se sentiu desconfortável, ele também vai falar. A adesão ao tratamento aumenta muito quando tem essa colaboração mesmo do próprio paciente. Que é aquela postura passiva, né, do paciente que está ali só de frente para um profissional que detém todo o saber, isso já ficou para trás, né? Com certeza. E é muito importante essa participação do paciente, porque se, por exemplo, eu pego uma intervenção e coloco na sessão e o paciente não gosta daquilo, acha chato, mesmo que tenha a melhor evidência, não vai funcionar, porque ele não vai fazer o que a gente combinou ali dentro da sessão. Então vai ser ruim para ele, vai ser ruim para mim, porque eu vou ficar insegura com o trabalho, eu vou ver que não tá funcionando, vai ser ruim para ele, que ele vai achar um saco na terapia no outra semana. Acaba sendo ineficaz. Uma coisa que tem eficácia acaba sendo ineficaz. Então, é muito importante a colaboração do próprio paciente. Uhum. Perfeito. Aí eu vou perguntar para a Renata agora, né? E aí, como eu já estou chegando aqui no final das minhas perguntas, e o tempo realmente passou muito rápido, correu, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades de discutir isso, né? Assim, Renata, a gente sabe que esse caminho de trabalhar com prática baseada em evidências, ele não é confortável, é um caminho difícil, é um tema muito discutido. A gente sabe que essa questão de trabalho com prática baseada em evidências não é de hoje. A gente encontra muita barreira, né, dos engodos, digamos assim, da psicologia de modo geral, e não só da psicologia, mas de outras práticas também. E como diretora da Evolic, todos nós aqui fazemos parte da Evolic, por que que ainda assim você é tão defensora desse caminho a ser trilhado, mesmo assumindo a responsabilidade de enfrentar críticas? E, assim, emendando essa pergunta na outra, que eu ia fazer por último aqui, o que que você acha hoje que é importante é, e deve ser considerado como essencial para alguém que está procurando oferecer, no caso do profissional, saúde mental de qualidade, e para o paciente buscar esse atendimento de qualidade? Uhum. Realmente às vezes é uma situação assim um pouco desconfortável, né? Mas assim, respondendo à sua pergunta, eu acho que o conforto não deve ser o nosso critério, ou pelo menos o critério principal para a gente lidar com o sofrimento humano, né? As pessoas geralmente procuram um profissional da saúde mental, seja um psicólogo, um psiquiatra, porque na grande maioria das vezes elas estão sofrendo, elas buscam uma resolução de problemas e nem sempre a gente vai oferecer para elas uma solução que seja mais confortável, né? Muito pelo contrário, muitas vezes elas vão precisar fazer coisas que elas não querem fazer ou que não se sentem tão à vontade para fazer, vão precisar se expor, né, a certas situações. E eu acho que um dos principais objetivos também, principalmente com esse tipo de podcast que a gente faz, apesar da gente ver que a PBE sofre algumas tentativas assim de boicote, né, às vezes e tudo mais, para tentar falar de uma forma assim um pouco mais branda. Um desses objetivos com isso aqui é principalmente também encorajar as pessoas que estão em casa, as pessoas que eu digo, estudantes de psicologia, profissionais da psicologia também, que muitas vezes se sentem assim um pouco amedrontados de falar sobre PBE, de falar sobre esse assunto, de mostrar como elas atuam por medo de crítica de colegas, por medo de certas represálias. E eu acho que a gente tem que ter em mente que o nosso objetivo principal é atender as pessoas, atender os pacientes, clientes da melhor forma possível. Então, quando a gente coloca isso em mente, quando a gente não gosta muito dessa expressão, né, se colocar no lugar do outro, mas quando a gente se coloca no lugar do paciente, a gente vai observar que tudo que a gente quer quando a gente procura um profissional e que a gente está numa condição de sofrimento, é que essa situação seja resolvida de alguma forma. Então, eu acho que pensando bem por esse lado e respondendo a outra pergunta que era sobre o que considerar na hora de buscar um profissional,
eu acho que a gente pode ter alguns critérios, né? Como Luísa já falou, desconfiar de promessas simples, promessas milagrosas, né? Rápidas, que vão funcionar para tudo. Também, no meu entendimento, evitar profissionais que não sejam transparentes. Muitas vezes o profissional traz um linguajar ou não explica direito o que é a intervenção, não mostra para o paciente quais são as alternativas, não é claro, não é objetivo com o paciente em relação àqueles procedimentos, e eu acho que o paciente, primeiramente, ele precisa entender o que está sendo proposto, até para ele entrar nessa relação colaborativa com o psicólogo, né, com o profissional. Se ele não está entendendo, não tem como ele colaborar. Outro ponto que eu acho é se esse profissional está sempre buscando uma atualização constante, o profissional ele precisa se atualizar. Eu acho que é muito perigoso a gente ficar se baseando em ideias, em teorias que já foram refutadas ou que já demonstraram ser que já demonstraram estar ultrapassadas, né? Entender que esse cuidado ele exige muito mais do que boas intenções. Então não basta o profissional ele ter a boa intenção com você, isso daí não é suficiente para ele te ajudar. E escolher esses caminhos que respeitem a complexidade humana, né? Como a gente estava falando, dessa questão multifatorial. Aquele profissional que só busca entender aquela situação pelo viés da prática dele, pelo conhecimento dele, e ignora, por exemplo, o cuidado multidisciplinar. A gente viu com os convidados anteriores a importância desse cuidado multidisciplinar. A gente sempre tem que estar disposto a conversar com profissionais de outras áreas que atendem esse mesmo paciente. Então, eu acho que esses são pelo menos alguns critérios que o pessoal que está em casa pode utilizar na hora de procurar qualquer profissional que seja, né? Não só da psicologia, mas de qualquer outra área. Uhum. Perfeito, né? E assim, minha última observação, garanto isso, né? Gente, muito cuidado principalmente em psicologia com essa questão de método, né? A gente tem que ter um cuidado para você leigo aí. Ah, eu criei um método dos 5 passos, dos 3 passos, do não sei o que vai resolver o seu problema. Gente, quando a gente fala de método, a gente está tirando um atendimento personalizado em alguns casos, na grande maioria deles, né? Então, assim, eu tenho um método para tratar o autismo. Isso quer dizer que a pessoa criou uma forma de que ele vai tratar toda pessoa com transtorno do espectro autista do mesmo jeito, porque é um método. E não é assim que se faz psicologia. Os atendimentos são personalizados. É como eu falei, se a gente tem um paciente, a gente tem cada paciente um estudo de caso e as meninas contribuíram muito para isso aqui. Hoje quero agradecer a Renata, a Luísa, né? Renata que estava aqui sempre nos bastidores, dando todo o suporte para a gente, todo o roteiro, gente, toda a estrutura do podcast é elaborado por Renata e a Aline. A gente acha basicamente tudo mastigado, né? Para fazer aqui, porque ela já está nesse trabalho todo e cuidadosamente mostrou isso. Luísa que está aqui, que é um orgulho para a Evole, que imenso ter você na equipe, né? Vocês duas, obviamente, e uma pessoa que a gente tem todo carinho, toda consideração, todo respeito e o prazer de trabalhar juntos. E é isso, Aline, quais são as suas considerações? Tem mais pergunta? Pode fazer. Dani hoje está em paz. Perguntas não me faltam, mas eu quero agradecer, né, mais uma vez também por estar aqui, né, neste momento tão significativo para o EvoliCast, para a Clínica Evolic, aprendendo sempre, né? Porque a gente está sempre aprendendo uns com os outros. Eu acho isso muito bacana, é uma postura muito, muito válida, né? Faz parte da cultura, né? Da Evolic, que a gente está sempre se atualizando e sempre aprendendo. Então, hoje não foi diferente. Fico muito feliz de estar participando aqui deste momento com vocês. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada, Renata. Eu agradeço vocês, agradeço Luísa pela companhia aqui, né, como convidadas de hoje, e como eu falei no início, né, estou muito feliz e espero agora a próxima temporada, né? Também quero agradecer, é uma honra participar de todo o evento da Evolic.
Me sinto muito honrada por participar de pessoas profissionais, né, que levam tão a sério a nossa profissão. E eu também queria deixar um recado, porque acredito que tem muito psicólogo que vai assistir esse podcast e muito psicólogo que também não está na linha da psicologia baseada em evidência. E uma coisa que eu falei em uma palestra que eu dei no evento da Evolic, que é não espera você saber tudo sobre a psicologia baseada em evidência para mudar o seu formato de trabalho, para ir atrás de outra abordagem. Porque se você for esperar saber tudo, você nunca vai começar. Porque a gente nunca vai saber tudo de nada. Até E porque a a PBE está psicologia... sempre em construção também, né? Exatamente. Então, assim, apenas começa, busca a melhor evidência, talvez de um tratamento que você já tem mais familiaridade, começa a aplicar o protocolo, a escala, e você vai fazendo a sua exposição gradual, né? Algo que a gente trabalha na TCC, até você se sentir mais seguro de talvez trocar de abordagem. Então, eu queria deixar esse recado. Muito bom, gente. E só para lembrar vocês, a Clínica Evolic, nós 4 fazemos parte, mas outra parte da equipe, que quem sabe futuramente também esteja aqui, né? Sim, E vai com ser uma honra para a certeza. gente receber a equipe toda aqui. E foi um prazer imenso, Aline Matos, dividir essa bancada com você aqui nessa primeira temporada e que a gente esteve junto e achei ótimo estar aqui. E também, gente, quero agradecer a audiência de vocês, aquele kit que vocês já sabem que tem aqui, né? Compartilha, segue, deixa seu like, comenta também. Essa informação deve atingir a maior parte das pessoas, inclusive aquela pessoa que você conhece, tá? Então, é isso, gente. Terminamos mais um. Terminamos. E agora que vem a segunda temporada. Que vem Vem a a segunda segunda temporada. temporada. Tchau, tchau pra vocês e até a próxima.